E agora você vai aprender 4 lições dos maiores presidentes de empresas nos Estados Unidos. E aí, pessoal, antes de mais nada, dê um like no vídeo aí para ajudar a espalhar esse conteúdo e se inscreva nesse canal para vocês receberem todos os conteúdos que eu for colocando aqui depois. Então, eu acabei de ler um livro muito bacana que eu queria comentar com vocês. Eu fiz vários paralelos em relação a investimentos pessoais. Ele é um livro basicamente sobre gestão, sobre administração de empresas, mas que tem absolutamente tudo a ver com investimento, como a gente vai ver, e com investimento também individual, né, de pessoas físicas, pequenos investidores, que conseguem aplicar as mesmas ideias para os seus investimentos pessoais. Beleza? Esse livro, em inglês, é The Outsiders, né, que fala de 8 CEOs, né, que é Chief Executive Officer, né, que são os diretores das empresas. Esse livro ele pega 8 casos de 8 empresas com presidentes que fizeram total diferença e por que eles agiram de forma diferente dos outros presidentes das outras empresas no mercado e conseguiram retornos realmente excepcionais. Esse livro também tem em português, só que o nome dele é um pouco diferente, né? Eles traduziram de forma um pouco estranha. O nome do livro em português é O Poder de Pensar Fora da Caixa, as lições de 8 executivos que superaram problemas aparentemente insolúveis. Esse livro é interessante porque esses executivos eles geraram retornos realmente excepcionais. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a média em 25 anos de atuação desses profissionais nas empresas multiplicou $1 investido, né, na média dessas 8 empresas por 600 vezes, né? Em comparação com o mercado que gerou muito menos aí de 20 vezes e com empresas do mesmo ramo, do mesmo setor em que esses executivos atuavam, gerou retorno de aproximadamente 100 vezes. Ou seja, as outras empresas do mesmo setor deram um resultado 6 vezes menor. Então vamos agora ver cada uma dessas 4 lições. A primeira ideia é que o executivo ele tem que alocar o recurso da empresa no melhor retorno possível, tá? Isso não é óbvio. Você pode dizer, é claro que ele tem que colocar no melhor retorno possível, no melhor retorno sobre o investimento. Mas na realidade muitas empresas não fazem isso. Muitas empresas pegam o lucro aí, enfim, o resultado que a empresa tem e reinvestem no próprio negócio, quando na realidade, muitas vezes, o próprio negócio da empresa não é a melhor alternativa para aumentar o valor da empresa. Muitas vezes, o recurso que a empresa tem pode ser alocado de diversas formas. Pode ser alocado ou através de aquisições, ou seja, compra de outras empresas. Pode ser alocado simplesmente devolvendo dinheiro para os acionistas porque não tem melhor alternativa. Então, por exemplo, através do pagamento de dividendos ou, por exemplo, através da compra de ações da própria empresa, se não fizer muito sentido, enfim, aumentar as operações, mas fizer sentido concentrar a participação de cada um dos acionistas na empresa, de forma que esses acionistas tenham maior participação dentro da empresa. Além disso, é bem possível, por exemplo, que esse executivo veja que é viável, por exemplo, aumentar bastante a quantidade de dívida que a empresa tem para financiar um projeto que é muito mais rentável do que o custo em juros dessa dívida. Enfim, diversas questões que envolvem a questão da escolha do melhor retorno. Isso aí é uma decisão típica de investidor, certo? É uma decisão típica de investidor e que nos leva à segunda lição. A segunda lição é basicamente que a alocação do recurso é mais importante do que a gestão do dia a dia da empresa. E isso é uma coisa que de fato também não é nada óbvio, né? As pessoas acham que o cara que gerencia a empresa ele tem que ficar lidando do dia a dia, ele tem que ficar conversando com os investidores, tem que ficar conversando com o mercado. Quando na realidade a gente observa que essas empresas que tiveram os maiores retornos, tiveram executivos, tiveram gestores que fizeram o quê? Eles ficavam no plano muito mais estratégico, no plano muito mais de investidor, entre aspas, né? Eles não ficavam no dia a dia da empresa. Na realidade, eles descentralizavam muito as decisões operacionais. Ou seja, se uma empresa ela tem diversos negócios, o gestor principal, ou seja, o principal executivo, o presidente, ele delegava para os gestores pontuais dos diversos negócios as decisões do investimento. E isso é importante porque libera tempo para ele fazer a alocação de investimento que a gente viu na primeira lição, que é onde colocar o dinheiro da empresa. Isso é bem importante. Nesse ponto tem algo bem interessante que eu queria comentar para você. Você já deve ter ouvido falar do Warren Buffett, né, que é um dos maiores bilionários americanos, aí, maior investidor de todos os tempos, tem mais de 80 bilhões de dólares em patrimônio próprio. Ele é um dos personagens retratados nesse livro
como executivo, né, como presidente, no caso da empresa dele, que é a Berkshire Hathaway. Essa empresa é interessante porque ele fez justamente isso. Ele, a única coisa que faz é alocar o capital que diversos negócios que pertencem à empresa geram. Então, Warren Buffett, no site da empresa dele, tem um documento bem interessante que eu achei que, na realidade, o nome é Manual do Proprietário das Ações da Berkshire, né, da empresa dele. A maioria das empresas não tem um manual do proprietário e ele tem um manual que ele explica como que o acionista da empresa dele teria que pensar para conseguir manter no longo prazo o investimento. E é interessante que ele comenta o seguinte, eu vou aqui ler para vocês 2 parágrafos. Charlie Munger, que é o vice-presidente da empresa, e eu tomamos conta da alocação de capital e do cuidado com os gestores-chave das empresas. A maioria desses executivos ficam melhores quando deixados sozinhos para gerenciar os seus negócios e é exatamente assim que os deixamos. Ele continua depois. Isso os coloca como encarregados tanto das decisões operacionais quanto do envio de caixa que conseguem gerar para a nossa sede. Ao enviar os recursos excedentes para nós, eles não são desvirtuados pelas possibilidades de o que fazer com o dinheiro excedente e assim podem focar na sua operação. Além disso, Charlie e eu estamos expostos a uma gama muito maior de possibilidades de investimento para esses recursos do que qualquer um dos gestores dentro dos seus ramos de atuação. Então você pode ver aqui que, de fato, ele se encara como um alocador de recursos e como um investidor, apesar de ser um presidente de uma empresa, certo? Ele poderia, como existem diversas outras empresas semelhantes, ficar dando pitaco lá e falar o que os gestores têm que fazer, como é que eles têm que rodar a operação deles. Mas ele não faz isso. Ele descentraliza a gestão e concentra a alocação de capital. E por que isso é importante para o investidor individual? Isso é importante para o investidor individual, para mim, para você, no sentido de que a alocação, ou seja, onde você vai colocar o dinheiro, qual é a empresa que você vai comprar, é mais importante do que você ficar acompanhando o investimento que você já fez, certo? A terceira lição que eu quero comentar para você é a seguinte: tenha paciência, né? Isso é uma coisa bem notável nos investimentos que esses diversos executivos fizeram ao longo do tempo. Eles, na realidade, esperaram muitas vezes anos, talvez décadas, para fazer ótimos investimentos em várias participações em empresas que eles achavam interessantes. De fato, você tem que fazer investimentos que são óbvios. A questão é, se você fica na dúvida se você deve ou não fazer um investimento, é porque esse investimento não é bom o suficiente. Você deve comprar só aqueles que são óbvios, que saltam aos olhos como bons investimentos. No livro, comentando, e tem um capítulo específico sobre a empresa do Warren Buffett, que a gente acabou de comentar, e ele fala o seguinte: de forma impressionante, Warren Buffett criou um sistema no qual a maioria dos donos de negócios privados liga para ele. Ele evita discussões sobre a precificação da empresa e pede aos vendedores interessados somente que liguem e digam o seu preço. Ele promete dar uma resposta em 5 minutos ou menos. Interessante aqui que existem várias pessoas, enfim, donos de negócios nos Estados Unidos, que querem vender seu negócio. E muitas vezes ligam para o Warren Buffett, né, para esse cara que ele faz investimentos, então ele é um cara para comprar os negócios, comprar as empresas. Mas você vê que ele não fica discutindo, ele dá uma resposta em 5 minutos ou menos, ou seja, ele compra negócios óbvios, negócios que saltam aos olhos, que são ótimas oportunidades. Ele continua: o Warren Buffett não gasta muito tempo com auditoria e atinge acordos com uma velocidade impressionante, frequentemente dias após o primeiro contato. Ele nunca visita os locais operacionais e raramente se encontra com o conselho executivo da empresa antes de decidir sobre uma aquisição. Então você vê que ele exige um grau de obviedade impressionante. É realmente muito importante esse ponto, que você tenha paciência e você só faça os melhores negócios mais óbvios. Aí você pode me perguntar: Otávio, como que eu sei se um negócio é óbvio ou se não é óbvio? Bom, existe basicamente 2 coisas que você tem que fazer para saber se é uma boa oportunidade. Você tem que ver se aquele negócio gera caixa, gera fluxo de caixa, ou seja, resultado operacional. Isso a gente vê por um indicador que se chama EBIT, né, que é lucro antes dos juros e dos impostos. E esse indicador, ele aparece em diversas apresentações de diversas empresas. Você tem que entrar no site de relações com investidores de cada uma das empresas que você está interessado. Sempre aparece o valor desse EBIT. E você tem que comparar ele
com quanto que você está pagando, né? Qual é o valor que você paga por ação e qual é o valor desse resultado para cada ação. Então, se o valor total da firma, que é a dívida líquida mais o valor de mercado da empresa, ou seja, quanto que custaria para você comprar tudo que a empresa deve, ou seja, tanto para os acionistas quanto para os credores, você deveria comprar toda a dívida e você deveria comprar todas as ações. Esse é o valor da firma. É a capitalização de mercado, que é o valor de mercado, ou seja, o preço da ação, mais o valor da dívida. Quando você soma esses dois valores, você tem o valor da firma. Você tem que comparar isso com quanto que a empresa gera. Tudo que ela gera serve para pagar tanto os juros da dívida que você comprou, quanto fornecer resultados para os acionistas das ações que você comprou. Então você tem que fazer essa comparação para ver qual é o indicador EBIT sobre o valor da firma, sobre o Enterprise Value, né? O EV. E quanto maior for esse indicador EBIT sobre EV, melhor. E você tem que, enfim, fazer uma análise qualitativa para ver ali, tentar enxergar se essa empresa ela tem perspectivas boas de manter esse fluxo de caixa. É basicamente isso que você tem que fazer para ter um resultado óbvio na sua frente. E a última lição que eu queria falar para você é a característica extremamente analítica e desapaixonada que esses executivos eles tinham nas suas empresas. Eles, de fato, não ligavam se o negócio era realmente histórico da empresa. Se o negócio era ruim, não tinha perspectiva de melhora, ou eles fechavam ou eles vendiam. E se o negócio era realmente excepcional, que eles encontravam um negócio excepcional, eles compravam. De uma forma totalmente analítica e desapaixonada. De fato, é muito pejorativo, é muito ruim para o seu investimento, para o seu retorno e para o seu dinheiro no longo prazo. Você vai perder dinheiro com isso se você ficar passando a mão em cima de um negócio que é ruim. Se o negócio é ruim e você vê que ele não tem futuro, venda, porque não faz sentido algum você se ligar, você ficar preso a um negócio que não vai trazer resultado. Essa era uma característica bem interessante desses gestores, beleza? Então essas são as 4 lições que os grandes executivos das empresas americanas geraram ao longo dos anos. E isso que você tem que ficar ligado. Recapitulando então, a primeira lição é que você tem que sempre escolher o melhor retorno, não importa de onde ele venha, ou seja, você não tem que diversificar por diversificar, você tem que diversificar somente se a outra opção que você está vendo for melhor do que a primeira. Se você não tem opção nenhuma melhor, você segura o dinheiro, você espera. A segunda lição é que a alocação é mais importante do que a gestão, ou seja, onde você vai colocar o seu dinheiro inicialmente é mais importante do que o acompanhamento que você fica fazendo ao longo do tempo. A terceira lição é que você tem que comprar somente oportunidades óbvias. Coloque o seu investimento somente em oportunidades óbvias, que são aquelas com os maiores retornos sobre o investimento que você vai fazer. E a última lição é que você tem que ser uma pessoa analítica e desapaixonada. Não é porque a empresa, enfim, faz um produto que você gosta, não é porque a empresa está crescendo bastante que você vai colocar o seu dinheiro nela. Você tem que colocar o seu dinheiro onde tem o melhor retorno para o seu capital. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like aí e compartilhem esse vídeo para todos os amigos de vocês. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês receberem os outros conteúdos que eu for colocando aqui. Beleza? É isso aí então, pessoal. Valeu!